Netflix, nos últimos anos, vem perdendo um bom número de clientes e vem perdendo bastante conteúdo também, né? Muito por vários motivos, como o lançamento de novos serviços de streaming. E agora, parece difícil de acreditar, mas sim, ela lançou um plano com anúncios. Você pode estar pensando, não, tá de sacanagem, né? Como assim ela lançou um plano com anúncios? Se você olhar no site, vou até botar aí na tela, você vê que já tem lá um aviso falando de um novo plano que é mais barato. Quando você entra nessa parte para se cadastrar, claro, já aparece todos os planos, inclusive um plano básico com anúncios. Olha, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas essa imagem que eu acabei de mostrar tem uma coisa que, assim, deixa bem preocupante a situação. Mas o que tá acontecendo com a Netflix, né? Primeiro eu vou te explicar o que é esse plano com anúncios, vou te falar sobre a política que não vai agradar a ninguém, e ainda no final vou te dar uma opinião falando sobre as coisas que vem acontecendo nos últimos anos, sobre a questão dos conteúdos, sobre a questão desses planos e das políticas, tá? Mas certo, né? Eu sou o Gabriel Ludic, esse aqui é Empresa em Ação. E antes de começar o vídeo, já te peço para você se inscrever aqui no canal, que a gente está postando muitos conteúdos sobre o mundo da tecnologia, sobre o mundo dos negócios online, sobre e-commerce. Então, para você não perder nenhum desses vídeos, já se inscreve, né? Que é bastante valor sendo gerado aqui. E fora que você vai sempre ficar atualizado com novas tecnologias, com novas ferramentas, recursos muitas vezes gratuitos, muito de valor que a gente traz aqui para vocês utilizarem. A gente faz o vídeo e já indica certinho o que você precisa fazer para utilizar os novos recursos. E certo, né? Olha, chega de enrolação que até eu tô ansioso para falar sobre o assunto. Bora logo para esse conteúdo, já começando com o elefante na sala, que são as questões dos anúncios da Netflix. Bem, a Netflix é um serviço de streaming já tradicional, né? É um serviço de streaming que já existe há muitos anos. É interessante dizer que foi a Netflix que começou com essa onda dos serviços de streaming. E, naturalmente, durante muito tempo, ela teve um catálogo muito vasto, com boas produções originais e com várias produções de terceiros de grandes estúdios. Tinha conteúdos Disney, tinha conteúdos Warner, tinha conteúdos Fox, conteúdos gigantes, tinha séries gigantes. E por isso, por ser um serviço de streaming super completo, ela cobrava muito bem por isso. E sempre foi algo que, assim, incomodou. As pessoas sempre falaram que a Netflix é um pouco cara, mas é aquilo, né? Quando você tem um serviço caro, porém, que te traz, assim, uma experiência super completa, você releva. Ainda mais que antigamente, né, se você parar pra pensar, a gente acabava assinando só Netflix, né? Quando a gente queria serviços de streaming, quando a gente queria ter acesso a esses conteúdos. E quando não tinha na Netflix, a gente simplesmente não assistia. Só que hoje em dia, os preços chegaram a um patamar que não tá muito legal. Por exemplo, olha aí na tela o preço do plano básico. No plano básico normal, você paga R$26 por mês, você tem direito ao quê? Você tem direito a uma tela só e a resolução não é nem Full HD. Isso é algo que, assim, perturba na Netflix, sabe? Você não quer assinar o plano top? Beleza, só que não é só, o plano top te dá direito a mais telas. O plano top te dá direito a uma qualidade de vídeo melhor. E se você olhar os outros planos aí, né, o plano normal, né, deles e o plano premium, você vê que tem os valores respectivamente de R$40 e os valores de R$55, né? E só no plano premium que você tem acesso a 4K. E convenhamos, em 2022, 4K é algo fundamental. Hoje, quem compra TV nova costuma comprar TV 4K. Aí pensa, você já paga R$40 na Netflix, é um preço salgado e ainda você não tem acesso ao 4K. Não é muito legal. E assim, se a Netflix ainda fosse aquele serviço de streaming com todos os conteúdos de todas as produtoras, beleza, né? Só que antes da gente falar do grande elefante da sala, que é os anúncios, a gente precisa falar de concorrência. E não dá para falar do mercado de streaming hoje sem citar os grandes concorrentes que chegaram ao mercado. E falando de preço também, a maioria dos concorrentes é mais acessível que a Netflix. Vou colocar aí na tela, por exemplo, o preço do Disney Plus com o Star Plus. Você levando dois serviços de streaming, pagando R$45 por mês, e não tem isso da Netflix, já você tem que pagar o plano top para ter uma resolução melhor, para ter mais telas. Quando você assina o Disney Plus com o Star Plus, você tem direito a 4 telas do Disney Plus, você tem direito a 4 telas do Star Plus, você tem direito à resolução mais alta, você tem direito à qualidade top e você ainda tem um catálogo super rico, né? Porque Disney Plus e Star Plus são os serviços de streaming, na verdade, da Disney. Então você tem catálogo da Marvel, você tem catálogo de Star Wars, você tem catálogo da Disney Pixar e para completar no Star Plus você tem ESPN completa. Então, para quem gosta de esportes, é que você sabe que, assim, o povo que gosta de esportes, eu tô incluso nisso, é um público diferenciado, é um público que acompanha com recorrência, né? Então é um serviço
serviço de streaming que tende a fazer muito sucesso com essas pessoas do Star Plus, porque a ESPN tem futebol internacional, quase todos os campeonatos, né? Todas as ligas importantes da Europa tem na ESPN Brasil. Você tem também NBA, você tem NFL, você tem os campeonatos de tênis. Então, para quem gosta de esportes, a ESPN é fundamental e isso torna o Star Plus uma opção muito interessante. E além disso, falando sobre os outros serviços de streaming, você tem, por exemplo, o HBO Max, que tem um catálogo enorme da Warner, né? E tem também a Champions League, para quem gosta de futebol. Champions League, que é o maior campeonato de clubes do mundo, então quem gosta de futebol acaba querendo ver Champions League. E fora que você tem um detalhe ainda, que é a HBO, né? Dentro do HBO Max. A HBO, que em questão de qualidade de produção de conteúdo, assim, sempre foi um canal extraordinário, com Game of Thrones, com Westworld, com True Blood, com Chernobyl também, que é uma minissérie que lançou há uns anos. Então é um catálogo muito bom e por um preço muito acessível. Se você pensar no Prime Video, também é ultra acessível. Então a Netflix, ela tem essa grande desvantagem em relação aos concorrentes hoje. Mas antes da gente falar sobre os anúncios, né, eu quero te fazer uma pergunta. Quais os serviços de streaming que você está utilizando hoje em dia? Olha, meu uso pessoal, né? Eu uso Disney Plus e Star Plus. Disney Plus porque eu assisto tudo de Marvel e Star Wars, né, na questão das séries que estão saindo, eu assisto com recorrência, então é um serviço de streaming que eu não posso deixar de ter. Eu assisto Star Plus por causa da ESPN, basicamente, a ESPN é perfeita para quem gosta de futebol internacional. HBO Max por causa das coisas da HBO e por causa da Champions League. Prime Video, por exemplo, por causa de The Boys, que é uma série fenomenal. A Netflix, a gente sabe que tem umas boas produções originais, mas sinceramente é difícil chegar ao nível de The Boys, que a Amazon fez agora. E saiu agora também a série dos Senhor dos Anéis. Na HBO Max saiu a nova série de Game of Thrones. Então você tem muitos e muitos e muitos conteúdos. E fora que eu tenho também Paramount Plus, mas aí é um serviço de streaming que eu acabei ganhando aí, a gente acabou ganhando, na verdade, com uma assinatura de internet e tal. Eu ainda não explorei muito, mas é um serviço de streaming a mais. O que eu queria dizer aqui? O streaming que eu menos uso é a Netflix. E é o mais caro. Agora, se você parar pra pensar, os outros serviços de streaming, eles estão tendo um catálogo super rico, com produções originais e exclusivas para os serviços de streaming e com preços super competitivos. E o que a Netflix tem de especial hoje? Suas produções originais? Sua marca? Porque em questão de variedade de conteúdo, beleza, a Netflix ainda tem bastante coisa, mas coisas muito importantes não estão mais lá. Por exemplo, uma série que a galera gostava de ver bastante na Netflix, que é Friends, hoje é no HBO Max, porque é da Warner. Então você pensa que a Netflix tem poucas coisas sustentando aquele status de inatingível que ela construiu com o tempo. E agora, para completar, a Netflix lança um plano com anúncios. Um plano básico com anúncios. E se você olhar as condições na imagem, elas, assim, sinceramente, não é muito vantajoso esse plano. Você tem um preço que não é muito menor. Você tem acesso a uma qualidade baixa para os padrões de hoje em dia, que é 720p. 720p, na minha opinião, só é razoável se você assistir Netflix apenas pelo celular. E com isso você tem direito a uma tela só. E olha essas letras miudinhas que eu fiz questão de colocar aí na tela para vocês. Alguns títulos, por questões contratuais, não estarão disponíveis no plano grátis. No plano grátis não, desculpa, que ainda é só gratuito. Mas no plano básico com anúncios. Ou seja, você paga não muito mais barato para ter anúncios enquanto você assiste, e para piorar, você não tem acesso a todos os conteúdos. Agora eu quero saber de você. Você acha que esse plano com anúncios, com as condições mais básicas possíveis, vai ajudar a Netflix? Vai ajudar? Eu vou deixar minha opinião mais pro final, tá? Porque eu preciso falar ainda sobre uma outra coisa. E lembrando que mais tarde no vídeo também eu vou falar sobre aquela política que, pelo amor de Deus, não vai agradar a ninguém. Mas bem, a Netflix tá tomando um monte de atitudes aí que estão desagradando o público. Tá com um preço bem salgado e os resultados, né? No começo do ano ela teve uma queda vertiginosa de assinantes. E isso na época pôs em xeque a Netflix como um grande serviço de streaming. E além disso fez com que muita gente se perguntasse, cara, o que vai acontecer com a Netflix? Será que a Netflix vai acabar? O que está acontecendo com ela, né? E fez a Netflix tomar algumas atitudes, né? No terceiro trimestre, o número de assinantes voltou a crescer, muito por conta de produções originais que a Netflix começou a lançar também, né? Você teve, por exemplo, Stranger Things, se eu não me engano foi em junho ou em julho, mas lançou Stranger Things, que é sempre um evento muito grande quando é lançado, né? Isso com certeza ajudou. E agora com essa questão dos anúncios, a gente precisa ver se vai dar resultados, né? Porque são umas atitudes assim que, sinceramente,
a não ser que a Netflix compense muito e muito com a qualidade de conteúdo absurda, eu não sei se isso vai trazer bons resultados para a companhia. Mas beleza, né? Agora eu vou te falar sobre aquela política que a Netflix está implementando que, na minha opinião, não vai agradar a ninguém, que é a questão que, assim, a gente sempre teve o costume de compartilhar a conta da Netflix com mais pessoas. Dificilmente quando você assina a Netflix é só para você, até por isso que existem os planos padrão e os planos premium. Acontece de você ter um primo, de você ter um amigo, de você ter um irmão, de você ter uma namorada, sei lá, que queira usar a Netflix também. Ao invés de você assinar em duas contas diferentes, você assina com a pessoa. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Você assinar com pessoas que não moram na sua casa. Só que se você olhar lá na página da Netflix, já tem falando que isso não pode. E agora a Netflix vai começar a cobrar de quem faz isso. E olha, pra você que acha, não, impossível a Netflix fazer isso, muito difícil, tá só blefando, olha as notícias que eu vou deixar aí na tela, as manchetes que são da semana retrasada. A Netflix já pretende implementar isso ano que vem. E assim, pra você não falar, pô, mas beleza, ela deve desistir. Não, em julho ela já fez testes em alguns países. E o preço não é muito acessível não, tá? Por tela adicional, cerca de R$16. Ou seja, é uma política que vai tornar a experiência de quem assina a Netflix um pouco mais difícil, porque além de você ter que pagar por uma assinatura que não é barata, se você compartilhar com mais pessoas, você vai ter que pagar um plus ali. Aí eu te pergunto, você concorda com isso? Assim, eu acho nem melhor falar você concorda com isso. Você acha isso minimamente aceitável? E ainda você tem essa questão aí que os outros serviços de streaming vindo tão fortes, mas tão fortes, talvez a Netflix não se torne mais uma opção tão interessante. Agora falando um pouco sobre minha opinião, né? Primeira coisa, plano com anúncios. Eu acho que se for feito de uma forma correta, de uma forma, assim, não muito predatória, um plano com anúncios não é muito ruim. Até porque no Prime Video você tem lá alguns anúncios, né, que aparecem de vez em quando, eles não incomodam na dica de nada, porque o anúncio também você pode pular tranquilamente, né? Mas, como a Netflix é um serviço caro, não diminuiu tanto o preço quando eles colocaram os anúncios. E ainda você vai ter limitações de conteúdo, aí, na minha opinião, eu não acho legal, nem um pouco legal. A Netflix, que já não é uma opção, assim, um serviço de streaming que, pra mim, pro meu uso, pra minha experiência, já não é muito interessante. Imagina para as pessoas que estavam já pensando em desistir, já pensando em cancelar a assinatura com essas coisas. E ainda mais vindo essa questão aí do compartilhamento de senhas, né? Do compartilhamento de contas com pessoas que não moram com você, de você talvez ter que pagar mais a partir do ano que vem. São pequenas coisinhas, né? Pequenos detalhes que a Netflix está mudando, e ainda mais com as concorrentes evoluindo tanto que, na minha opinião, o que está acontecendo com a Netflix? Pode ser o destino natural de algumas empresas. Ciclos, eles se encerram, né? Pode acontecer da Netflix mudar um pouco seu posicionamento no mercado nos próximos anos, de não ser mais aquela primeira colocada incontestável. Pode acontecer. Tô falando que vai acontecer? Não, porque a empresa com certeza vai tomar atitudes em relação a isso e as concorrentes vão se movimentar também. Aí talvez a Netflix nos próximos anos faça acordos com grandes produtoras para ter de volta os seus conteúdos na plataforma. Enfim, só o tempo dirá. Mas certo, né? Esse é um assunto aqui bem polêmico. Eu já pedi durante o vídeo para você comentar aqui embaixo, mas de novo, deixa a sua opinião sobre aqui nos comentários. É muito importante para a gente saber. E claro, né? Pra gente ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui, esse conteúdo de opinião, esse conteúdo um pouco mais posicionado, trazendo novidades de tecnologia mesmo, curte esse vídeo, né? Que dá um feedback bacana pra gente, dá um incentivo também pro YouTube espalhar mais esse conteúdo para outras pessoas, trazendo cada vez mais gente nova do canal, mais gente pra vocês interagirem, mais gente que vai trazer ideias de conteúdos mais incríveis ainda pra gente estar sempre crescendo aqui junto, tá? E claro, se inscreve aqui embaixo no canal se você for novo, ativa o sininho, né? Porque assim você não perde mais nenhum desses conteúdos que a gente faz aqui com muito carinho para vocês. E lembrando também, né, que eu vou deixar passando aqui 2 vídeos muito interessantes, né? Um vídeo mais geral sobre o mundo de e-commerce e um aqui sobre Instagram, né? Que é uma rede social bem interessante para você crescer hoje se você tiver um negócio na internet. Mas esse é o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.